Aqui tem informação que gera valor. Bom dia. A Voz do Campo está no ar, o show agrícola. A partir de agora, mais uma edição na vida de todos nós. Nesta manhã, neste final de semana, programa de número 450. 8 anos de comunicação do agro brasileiro. A Voz do Campo, a partir de agora, está formada a maior rede de rádios do agro. Mais uma edição na vida de todos nós. Dizendo para você que a Voz do Campo surgiu, nasceu para dizer para o Brasil que sem produtor rural não tem café da manhã. Você que está me ouvindo nos hotéis do Brasil, hospedado em algum hotel e está ligado na Voz do Campo, saiba que se não tiver produtor rural, não tem café da manhã. Isto é o propósito maior da Voz do Campo, de valorizar os produtores, a família produtora rural, a família do campo, trazer a informação que gera valor. É mais uma edição e nós estamos a partir de agora transmitindo a Voz do Campo na abertura oficial da colheita do milho do Rio Grande do Sul. Abertura oficial que acontece em São Luís Gonzaga, região das Missões, região missioneira do Rio Grande do Sul. E a partir de agora também um evento todo especial, que é a abertura da colheita do milho, todo ano em uma região diferente, produtora do Rio Grande do Sul, e a Voz do Campo marcando presença. Estivemos o ano passado na Sementes Costa Beber, em Condor e Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Este ano, na Sementes Cambaí, São Luís Gonzaga, região de São Luís Gonzaga, São Nicolau, onde transmitimos a Voz do Campo em mais uma edição neste final de semana. Eu quero também já registrar aqui a presença de alguns amigos, parceiros nossos que estão conosco nesta manhã de sábado. Eu quero dar alguns recados importantes. Todo sábado, todo final de semana, a Voz do Campo reúne os craques do agro para falar das coisas do campo. E hoje eu quero dar mais uma saudação aí para as novas rádios que estão, a partir de agora, fazendo parte da rede de rádios A Voz do Campo. Mais gente que se soma a este projeto de comunicação. Eu quero dar bom dia hoje, especial, para Ribeirão Preto, São Paulo, capital brasileira do agronegócio, a Rádio 79 AM, tradicional emissora de rádio de Ribeirão Preto, São Paulo, a partir de hoje, linkada com a Voz do Campo, transmitindo a Voz do Campo para toda a região de Ribeirão Preto, Barretos, toda aquela grande região de São Paulo, hoje está em sintonia conosco na Voz do Campo. Nosso bom dia aos amigos paulistas, corintianos, palmeirenses, o povo de Ribeirão Preto, produtores rurais, gente do campo, da cidade que está ligado aí na Rádio 79 AM, Ribeirão Preto, a partir de hoje, todo sábado, a Voz do Campo na Rádio 79 AM de Ribeirão Preto. Então, nossa saudação e nosso muito obrigado pelo apoio, a parceria dos amigos aí. Eu também quero registrar que a partir de hoje está conosco na rede A Voz do Campo, a Rádio Nova Cidade FM, Sapezal, Mato Grosso. A partir de hoje, Rádio Nova Cidade FM, Sapezal, no Mato Grosso, um dos grandes produtores de grãos do Brasil, a cidade de Sapezal, no Mato Grosso. Nosso bom dia à comunidade aí de Sapezal, especialmente aos amigos da Rádio Nova Cidade FM. Quero dar bom dia à diretora, é uma mulher, né? Elaine Maria, diretora da Rádio Nova Cidade FM, Sapezal, no Mato Grosso, que a partir de hoje também vai fazer parte da transmissão da Voz do Campo. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, mais uma rádio. É a Rede Nativa FM de Uruguaiana, que também a partir de hoje faz parte da rede de rádios A Voz do Campo. Então, fechando 53 emissoras de rádio, mais de 500 municípios do Brasil, a partir de hoje podem ouvir a Voz do Campo no rádio. E é claro, com o aplicativo da Voz do Campo, na rede mundial de computadores, no computador, no aplicativo, aí sim, em toda parte pode ouvir a Voz do Campo. Eu já recebi uma mensagem bem cedo aqui de um amigo de Santa Maria, que está passeando em Lisboa, Portugal, e ele já está tomando chimarrão e me mandou uma foto, sentado tomando chimarrão esperando a Voz do Campo.
Então, um abraço ao Dr. Wagner Pompeu, Santa Maria, que está em Lisboa, Portugal, nos ouvindo no aplicativo da Voz do Campo. Um abraço, Wagner, e obrigado pela parceria. Santa Maria, Rádio Medianeira, está conosco também, transmitindo para toda a região do coração do Rio Grande. São 7 estados do Brasil que transmitem a Voz do Campo. Estamos com o Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Roraima, Piauí, Mato Grosso, a região também do Mato Piba, no Piauí, transmitindo a Voz do Campo, e o Paraná, a região da Grande Maringá, que estão ligados na Voz do Campo aí, o nosso muito obrigado. E São Paulo, a partir de hoje também faz parte da rede A Voz do Campo. Então, é uma abrangência aí espetacular, um trabalho que começou no Rio Grande do Sul, Capão do Cipó, região central do Rio Grande do Sul, pequeno município gigante em produção e que hoje avança pelo Brasil esse projeto de comunicação. Nós estamos aqui reunidos, alguns amigos da Voz do Campo, como é o caso do meu amigo Otélio Busanello, empresário de São Luís Gonzaga, agrônomo, experiente, conhecedor da região de São Luís Gonzaga, nosso parceiro aqui na região. Martiniano Costa Beber, da família Costa Beber de Palmeira das Missões, Condor, Martiniano e a Larissa, né? Um abraço, Martiniano, obrigado aí pela parceria, está conosco também nessa manhã de sábado, nosso parceiro da Voz do Campo, Otávio Tovesi, da Tovesi Corretor de Seguros, parceiro também, nos visitando hoje o Leone Severo, que é analista de mercado, economista, que conhece o mercado de grãos e vai também participar conosco, o Leone Severo, né? Tudo bem conhecido no agro brasileiro, e vai trazer informações importantes. Vamos falar um pouquinho da perspectiva, Severo, dessa safra que se avizinha, o Mato Grosso colhendo, o Paraná começando a colheita, o Rio Grande nos últimos detalhes para começar a colheita também, enfim, e do soja eu estou falando, do milho já estão colhendo. Cláudio de Jesus, presidente da Apromilho, né, Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul, também conosco. Enfim, e os amigos que estão chegando, certamente casa cheia. E o anfitrião, que é o Valdinei Donato, né? Eu até quando ele chegou aqui, eu estava aqui organizando o programa, e ele chegou e eu disse, seja bem-vindo, sinta-se em casa, né? Eu disse ao Valdinei, nosso amigo da Sementes Cambaí, família de produtores aqui da região de São Luís Gonzaga. Ivo Batista, presidente da Copa Trigo também, os amigos aqui, o Piccoli da Copa Agril, que também possibilita a vinda da Voz do Campo, e o João Carlos Verlang, é isso? De Brasília, né? Que está aqui também conosco nessa manhã de sábado, prestigiando. E os demais amigos que estão chegando por aí, um abraço ao Robertinho, da comunicação, da diretoria da Copa Trigo, Roberto, que também está conosco. Bom, um monte de gente boa, um monte de amigos. E quando tu reúne um monte de gente boa, dá coisa boa, Valdinei. Certamente da coisa boa, e é o que nós queremos trazer, informação que gera valor, que agrega na vida das pessoas, especialmente do produtor, os amigos que estão ouvindo. Bom, eu quero pedir a todos, para nós sermos breves na apresentação, objetivos, eu quero aproveitar o Valdinei Donato e o Otélio Busanello nos ajudar, para transmitir um pouquinho o que é a região de São Luís Gonzaga, para que outras regiões também do Brasil saibam aonde nós estamos e nesta região o que fazem. Valdinei Donato, Sementes Cambaí, São Luís, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes que estão nos escutando pelo Brasil, né? E então, a região de São Luís Gonzaga, já vou comentando diretamente. A agricultura, Marcelo, eu tenho dito assim, ultimamente várias falas que eu acho que a agricultura brasileira é muito jovem, né? Se nós pegarmos aí comparado com outros países, com a Europa, por exemplo, nós temos uma agricultura muito jovem. A nossa agricultura tem talvez chegando a 50 anos aí, né? Então, aqui não é muito diferente. Aqui começou a agricultura na década de 70, né? Foi as primeiras áreas que começaram a ser cultivadas com soja e com trigo na época. E a família do meu pai foi das primeiras que veio para essa região. E a natureza, vamos dizer assim, da região aqui era pecuária, era campo de barba de bode. E isso foi sendo modificado ao longo dos anos, foi sendo introduzido trigo primeiramente, depois num segundo momento soja. E o milho sempre foi uma cultura mais marginal, porque o clima é um pouco diferente, é um clima mais quente aqui.
a altitude é menor. E isso foi evoluindo ao longo dos anos e cada vez foi abrindo mais áreas. Eu acho que a gente tem potencial ainda de mais aberturas de área na nossa região aqui, ainda tem alguma coisa de pecuária, mas principalmente de melhorar essas áreas, né? Porque hoje se abriu áreas, se faz agricultura e ainda precisa se aplicar mais tecnologia para produzir melhor, né? Então entendo que hoje, depois a gente vai falar um pouquinho de irrigação, isso vai mudando ao longo dos anos, né? E a gente vai conseguindo produzir mais. A gente trabalha hoje dentro da propriedade com produção de semente de trigo, produção de semente de soja, produção de semente de milho também, com uma parceria com a Pioneer em Santa Rosa, e produção de milho indústria, né? São 4 produtos aí que são relevantes e importantes dentro da nossa propriedade, né? Você falou de uma agricultura jovem, mas uma agricultura jovem, mas consistente, Valdinei, uma agricultura jovem, consistente, e me parece assim com uma boa cabeça, bem madura, essa agricultura jovem aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, Valdinei. Eu falo de uma agricultura jovem, Marcelo, porque se nós olharmos assim para entender cada região do estado e a aptidão que cada região tem, eu acho que nesse sentido que eu falo que ela é jovem, porque às vezes a gente chega numa região nova, começa a fazer o que a gente fazia numa região mais antiga. E de repente naquela região as adaptações e as condições do clima são diferentes. Você precisa ter adaptações para produzir da melhor forma ali. Então eu entendo hoje que nossa região ela tem algumas limitações que a gente pode transformar essas limitações em benefícios, né? Uma delas é que a gente está hoje a 170 metros de altitude, que é considerada uma altitude baixa. É uma região mais quente do estado, uma região que o verão ele é muito semelhante. Hoje nós estamos num dia relativamente agradável, que não é muito normal aqui nessa época, né? Mas a gente é muito semelhante à nossa temperatura com a temperatura do Mato Grosso, né? Então é uma região que é mais quente. Como é que a gente vai produzir numa região mais quente, onde você normalmente falta um pouquinho de chuva e tem algumas dificuldades? Então aí entra a irrigação, que está trazendo um resultado muito expressivo para a região, e que você consegue transformar essa característica da região, que no primeiro momento é negativa, em uma coisa positiva, porque agrega, faz 2 safras, consegue produzir muito, né? Então acho que o sentido que eu falo de que ser uma agricultura jovem é de conseguir entender isso e fazer isso da melhor forma possível para a região que você está localizado, que isso talvez sirva para outros locais do Brasil também, né? Quando você chega, abre uma região nova, entender, leva um certo tempo para entender e para adaptar o conhecimento que se tem para esse local, né? Bom, o Otélio tem o microfone aí, Otélio? Então pega aqui o microfone azul, se você é gremista, né? Para quem está no Rio Grande é gaúcho, né? Ou é gremista ou é colorado aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho da região que nós estamos, São Luís Gonzaga. Que região é essa? Eu conheço, mas os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil, muitos não conhecem São Luís Gonzaga. Otélio, você e o Valdinei Donato podem nos ajudar a fazer uma breve introdução de quem é São Luís Gonzaga e o que faz e como faz São Luís Gonzaga. Bom dia, Otélio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Inúmeros amigos já nesse Brasil todo, né, Marcelo? Graças ao teu programa. E também queremos fazer a nossa saudação, nossos cumprimentos ao Valdinei Donato e à Copatrigo, na pessoa do seu presidente, senhor Ivo Batista, pela realização desse evento, a abertura oficial da 6ª colheita do milho em nosso estado, né? Para São Luís, para a região, para São Nicolau, isso é extremamente importante. E tem um meio de comunicação que até pouco tempo atrás nós não tínhamos um microfone na mão para falar do nosso setor, que é o agro, né? Nosso setor de produção, onde a gente possa falar para o cidadão urbano o que se faz no campo, né? E eu sou engenheiro agrônomo, estou aqui há 4 décadas, eu estou aqui em São Luís Gonzaga, né? Comecei já no final da década de 70, que foi quando houve aquela expansão da agricultura em nossa região, né? Antes era uma região voltada para a pecuária, e então passou a produção agrícola. Porque antes, como o Valdinei comentou, na década de 60, lá para trás, nós tínhamos uma agricultura mais de subsistência e não com valor econômico.
E aí, na década de 70, se passou a ter uma agricultura com valor econômico. E aí veio a cultura do trigo. Quem desbravou essa região foi a cultura do trigo, na década de 70. Tanto é que as cooperativas nossas da região, praticamente todas, carregam o nome de cooperativas tritícolas, né? Porque foi o trigo que alavancou a produção da região. E na época nós tínhamos políticas de trigo, nós tínhamos políticas de governo que garantiam o sucesso do produtor. Nós tínhamos o CETRIM, que garantia a comercialização do trigo e garantia um preço mínimo do trigo, e os produtores eram viáveis em cima da cultura do trigo. E a soja veio na carona depois. Tanto é que quando chegou a soja, nós não tínhamos nem plantadeiras adequadas para a soja. Se usou adaptações de trigo que nós tínhamos para poder plantar soja, né? E hoje o trigo nosso está no ostracismo praticamente. Nós somos uma grande região produtora de trigo. Historicamente foi isso que aconteceu com o trigo, né? E aí veio a soja na carona do trigo e hoje é o carro-chefe da nossa agricultura. Mas eu lembro, assim, algumas passagens durante essa nossa trajetória aqui, os eventos que ocorreram na região, o plantio direto. São Luís Gonzaga foi pioneiro no plantio direto. Em 77, eu fazia com cliente 300 hectares de plantio direto já, com todas as limitações de máquinas, de produtos químicos, e a gente já fazia. Tivemos que abandonar por um tempo, mas já fazíamos plantio direto, porque essa região é diferenciada, como o Valdinei disse antes, e ela sempre precisou de uma atenção, de uma dedicação maior pelas dificuldades que ela apresenta, por ser uma região diferente de outras. Mas na época nós já fazíamos o plantio direto de soja, né? E de trigo. E por aí a gente vai indo. Tivemos depois os transgênicos, né? Que viabilizaram, que salvaram nossa agricultura. E também a irrigação, né, que está tendo muito destaque, mas eu lembro que lá em 1987 eu fiz os primeiros 2 projetos de pivô central aqui em São Luís Gonzaga. Um de 100 hectares e um de 87 hectares. Porque na época a gente já acreditava na irrigação, Valinha. Nós tínhamos outras empresas, eu lembro Otélio, que tinha... que ano começou a irrigação, mais ou menos, São Luís? Eu disse que eu fiz 2 projetos em 1987. 87. Aí, só que esse pivô não foi montado, tá até hoje a sucata lá na fazenda, por outros problemas. Na época a gente vivia, os pivôs eram mais caros, e a gente vivia um período inflacionário, né? A gente não tinha uma estabilidade econômica. Então, na época eu lembro até que o governo instituiu programas, vejam só, isso aqui é para os mais antigos lembrarem. Na época, lá na década de 80, o governo instituiu programas tipo Provárzea. O Provárzea era um programa que financiava para os lavoureiros fazerem drenagem nas várzeas para poderem cultivar arroz. E havia financiamentos sem correção monetária. Na época, os encargos dos financiamentos eram correção monetária mais juros. Então, o governo estabeleceu uma linha de crédito chamada Provárzeas, que beneficiou a área de várzeas para o pessoal drenar, para poder plantar, para poder produzir, sem correção monetária, com 10 anos de prazo. Aí foi criado um programa similar para as coxilhas, o Profir, que era para financiar a irrigação nas coxilhas, também com 10 anos de prazo para pagar, sem correção monetária. Assim como houve outros programas na época, o Pronazem, para incentivar a armazenagem, que o governo tirava a correção monetária para desenvolver isso. E a irrigação começou na época, então, com o Profir, aquele programa de financiamento da irrigação sem correção monetária. E um detalhe importante, naquela época nós não tínhamos FEPAM, nós não tínhamos essas tranqueiras, esses gargalos, essas barreiras hoje que impedem o nosso produtor de produzir. Eu sempre ouço dos nossos clientes no escritório como consultor, que eles só querem que o governo deixe eles produzir, eles não querem nem subsídio, não querem, viu? Eles querem que o governo deixe produzir. E na época se fazia isso. Não atrapalhe, né? Que o governo não atrapalhe. Que os governos não atrapalhem, que né? não atrapalhe o produtor a produzir. E por outro lado, que também
faça políticas como nós tínhamos no passado, aquela política do trigo que garantia a rentabilidade ao produtor. Sim. E isso até a década de 80, daí para frente não teve mais nada. Aí vieram aqueles planos econômicos que detonaram com o setor de produção, certo? Até hoje tem questões judiciais se arrastando e assim por diante, né? Então, não teve mais política de governo que garantisse a atividade. O nosso produtor é um herói. Pois certo? é. Valdinei Donato, a agricultura de São Luís Gonzaga e região, ela deu um salto gigantesco em termos de produtividade a partir da irrigação. A partir de que os produtores começaram a investir em irrigação, a produtividade da região aumentou muito, né? Marcelo, eu acho que a agricultura de São Luís teve dois momentos. Um momento que foi bem lembrado pelo Otélio aqui, que foi a época do plantio direto, de 95, na década de 90, onde se irrigou muito, se investiu muito em plantio direto, né? Acho que a maioria das propriedades teve esse desafio de implementar 100% plantio direto, né? E um segundo momento, que é o momento da irrigação, que como o Otélio falou, teve esse estudo aí na década de 80, depois na década de 90 a gente começou a trabalhar aí também em projetos e nós colocamos o primeiro pivô nosso da fazenda foi em 2000, então já se vão lá 17 anos, né? E ontem à noite eu até compartilhei algumas informações com relação a isso, porque a gente tinha muita dúvida também. Se você lá naquelas datas tu fosse questionar quanto milho poderia produzir aqui na nossa altitude, que é 170 metros, não era muito encorajador investir em irrigação, sabe? O professor fisiologista, ele dizia assim, você vai conseguir colher 140, 145, né? Mas a gente resolveu experimentar e investir e começar, né? E começou a ter surpresas boas. E começou a entender um pouco mais e começou a compartilhar essas informações na região, né? Então, de 2000 a 2004, alguns produtores aderiram. Depois teve um vazio aí que pegou aquele momento que foi um momento econômico do Brasil também, que os juros subiram, tudo ficou mais caro, o dólar foi a R$4, enfim. Aí deu uma parada, depois de 2007 para frente voltou a se investir. E agora com o programa Mais Água, Mais Renda facilitou e aí sim nós tivemos um impulso muito grande. A Copa Trigo tem uma responsabilidade muito grande nisso também e participei várias vezes de momentos lá onde foi mobilizado produtores, onde foi trabalhado. Hoje praticamente todos, né, seu Ivo, que estavam naquele momento lá investiram em irrigação, são mais de 18 agricultores, sócios da Copa Trigo que investiram. E a gente fez um levantamento, Marcelo, agora nessa semana que passou, na região de atuação da Copa Trigo, pegando aqui de Bossoroca para cá, Bossoroca, Caibaté, Mato Queimado, Garruchas, essa região aqui, a gente tem aproximadamente 24 mil hectares irrigados. Aqui na região de São Luís. Aqui na região que se compreende a região a Grande São Luís, né? E desses 24 mil hectares, se nós pegarmos a área de agricultura aqui da região, ele representa 9,2%. Né? E aí eu te diria assim, eu como produtor tenho a seguinte visão, que você chega numa propriedade, qual é a aptidão de irrigação dessa propriedade? Podemos discutir sobre isso, mas no mínimo, em Otélio, 50%? Sim. No mínimo. Sim, então eu acho muito interessante os números que o Valdinei apresentou, até porque a gente poderia também estender isso. A nível de mundo, parece-me que são em torno de 18%, 20% de área irrigada, né? Área produtiva irrigada. E esses 18% a nível de mundo são responsáveis por 40% da produção do mundo de grãos, né? E esses 40% são responsáveis por 50% do faturamento, né? Então, assim, vamos continuar o exercício, vamos repetir que é importante. Se 18% da área cultivada do mundo é irrigada, produz 40% da produção em cima da área irrigada, que corresponde a 50% do faturamento do produto, em valores, números, né? Então, se nós temos 9% agora, né, Valdinei? Seguramente, eu também sempre tive um número
como você apresentou ontem. Eu creio que a propriedade teria que ter no mínimo seus 25%, 30% da área irrigada. Imagina nós triplicar nossa área irrigada, a produção vai duplicar a produção e o faturamento também. Nós fizemos um cálculo, né, Otélio, que se a gente sair de 9% para 30% da área irrigada, isso seria mais ou menos, Marcelo, 50 mil hectares de incremento de irrigação na região. E 50 mil hectares a mais irrigado aqui, com certeza vão ter um retorno muito maior para a região, muito grande, o produtor vai estar muito mais capitalizado. Deixa eu fazer uma pergunta então, você que é um irrigante, todo especial, um grande irrigante, qual é o grande problema que o produtor tem quando ele quer colocar irrigação? Onde que ele esbarra? E aonde que está a burocracia para o produtor empreender através da irrigação? Olha, Marcelo, a gente teve um seminário agora, uns 40 dias atrás, não me lembro bem a data, aqui em São Luís, falando sobre esses gargalos. Eu te diria assim, talvez a gente tenha que explicar mais para a sociedade o que é irrigação e como é que se usa a água da irrigação, porque de repente a pessoa que está lá na cidade... Deixa eu aproveitar, Valdinei, até quero dar bom dia aqui para dois cidadãos que são parceiros nossos da Voz do Campo, Valdir Binti e o Francisco Villa, que chegaram agora. O Francisco Villa é diretor da Sociedade Rural Brasileira de São Paulo e que chega aqui, é nosso parceiro, e o Valdir também, a Noelle, que é filha de produtor de Itaqui e profissional da empresa Singenta, né? Nossa amiga também. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Por que eu olhando para o Valdir, eu lembrei a questão da água? Vamos fazer uma pergunta em português para os brasileiros que ouvem a Voz do Campo. A irrigação seca... Olha bem a minha pergunta, eu sou direto mesmo. A irrigação seca os rios, termina com a água? Explica, Valdinei. Marcelo, assim, acho que cada rio ele tem uma vazão e tem um estudo para isso, da RH, que é o Departamento Hídrico do Estado, sabe disso, né? Então, se todo mundo for tirar água em um determinado momento, ele vai diminuir a vazão. Mas a gente precisa entender isso e usar de forma racional. Agora, numa região como a nossa, que tem um percentual muito pequeno de irrigação ainda, né? E que não usa só rios, usa barragens, usa represas, né? É claro que não seca. Agora, assim, o aspecto ambiental, às vezes, ele é colocado de uma forma errada para a sociedade. A sociedade, nós, talvez, como produtor, temos que explicar melhor, entender que quando a gente irriga, a gente está usando aquela água para produzir mais alimento, e a água é cíclica, foi muito bem colocada no nosso encontro de irrigação de ambiental uns meses atrás. A água é cíclica, ela está passando por aqui, se a gente não usar, outro vai seguir para frente e vai chegar. Se nós armazenarmos durante o inverno numa barragem, numa represa, e usarmos durante o verão, isso é um benefício que a gente está trazendo para a região onde a água está ficando. Então, acho que assim, é uma questão mais ideológica, muitas vezes, né? E de entender o processo e saber... O Marcelo, te digo assim, às vezes quando fala vai construir uma barragem, vai produzir um dano ambiental. Num determinado momento, no início, até pode produzir um dano ambiental, mas o dano... o favorável depois, onde tem água tem vida. Se tem uma barragem cheia, tem peixe, tem animais, tem muitas coisas acontecendo ao redor, é muita vida que fica ao redor desse ambiente. Então, eu tenho que olhar os dois lados e deixar um pouco a questão ideológica e entender o processo como um todo, né? Os benefícios da irrigação, né? Marcelo, eu queria pegar o gancho também, ajudar a responder essa tua pergunta. A irrigação não seca os rios. Se nós não tirarmos a água do rio, ela vai embora para o oceano e vai ser salinizada. Então, se nós retirarmos a água do rio para irrigar a lavoura está na margem do rio, está próxima ao rio, não mais que 1.000 metros, 2.000 metros de distância do rio. Então, nós mantemos essa água, nós mantemos o ciclo hidrológico da água nesse local, certo? A água então, a planta... existem uns paradigmas que o Valdinei vem comentando, são os paradigmas que nós temos que quebrar, porque... tem gente que diz assim que a agricultura consome 67% da água doce. Não consome. A planta simplesmente usa a água, né? Ela não consome a água. Ela retira a água do solo, ou da irrigação, ou da chuva, mas ela transpira, ela devolve em forma de vapor
pelas folhas, pela transpiração, a água volta para o ar, para o ambiente. E se nós tirar a água do rio e irrigar a lavoura, nós estamos mantendo o ciclo hidrológico da água nesse local, não estamos deixando a água ir embora. Exatamente. Então não seca rio. E se nós fizer contenção, diques, de barramentos e manter a água na propriedade, porque nós estamos deixando ir embora 1.700 milímetros de água todos os anos, ir embora e não aproveitar essa água. A água faz parte de todo o processo vivo, das vidas, das plantas, dos animais, das pessoas. Então a gente não consome a água, usa a água, né? Só que a gente deve usar e devolver essa água em condições tanto quanto foi captada, né? Ok. Bom dia, Marcelo. Estou ligado na Voz do Campo, colhendo milho. Estou na lavoura. Rafael de São Borja. Um abraço ao povo de São Borja. A terra do presidente Getúlio Vargas e do deputado Luiz Carlos Reis. E do Celso Rigo, do Arroz, São Borja. Mandar um abraço para o Moisés também de Cruz Alta, ligado na Voz do Campo. Pop Rock FM Cruz Alta. O Rafael Rockenbach Bagé, também na Rádio Pop Rock Bagé, ouvindo a Voz do Campo. É os amigos aí que estão muitos na lavoura e estão ligados na Voz do Campo, né? Acompanhando o programa. Martiniano Costa Beber. Só me presta o microfone aqui, Martiniano. Bom dia, Martiniano. Bom dia, Marcelo. Acho que é um momento importantíssimo para a agricultura que nós estamos vivendo hoje, né? Que o milho realmente é o cereal ouro, né? Que transforma muito, aumenta muito o emprego, aumenta muito a renda da região. E o Valdinei está de parabéns pelo evento aqui. Realmente isso mostra a força que a agricultura tem. E esses eventos, eles não podem ser transformados em eventos políticos. Os políticos têm que vir aqui para ver o quanto que o agricultor está sendo ambientalista, está sendo produtor de alimentos, fazendo mudar uma região através do conhecimento dele. Tudo o que aconteceu em São Luís Gonzaga não passou por nada de política. A política só atrapalhou o sistema produtivo de São Luís Gonzaga. Isso foi a garra dos produtores, né, que chegaram aqui e resolveram resolver uma situação de uma região e transformar essa região numa região das mais produtivas hoje do estado. Eu acho que os gargalos de todo esse processo que a gente vem comentando, ele está mais ligado à comercialização do milho. Acho que quando você fala dessa região do Rio Grande do Sul ou da nossa região, o problema maior está no porto. Eu acho que nós temos que, o Reis está aqui, é um compromisso com o político, como companheiro da agricultura, começar a mexer com os portos. Nós não podemos trazer milho, descarregar 2 navios hoje de milho em Rio Grande e ao mesmo tempo carregar navio para levar milho para fora. No mesmo dia que se está descarregando 2 navios de milho, nós temos um problema de cumprir os nossos contratos de milho para mandar para o porto, porque o porto não está aceitando milho porque está descarregando milho importado. Então, o setor político tem que nos ajudar. Nós temos fazendo a nossa parte na agricultura dentro da porteira e fora da porteira nós não conseguimos atuar nos portos. É o mesmo problema do trigo, é a mesma situação, o trigo vem de fora, para nós botar o trigo no Nordeste nós gastamos em torno de $58 para levar o trigo gaúcho até o porto de Fortaleza, ou São Luís, qualquer porto. Porque o que tem nos portos que está fazendo trancar todo o nosso processo produtivo dentro da porteira das fazendas? Pois é, o Martiniano largou a bola picando aí para o deputado Reis. Só deixa eu dar um recado aqui importante, mandar um abraço. O pessoal da rádio de Ribeirão Preto mandando mensagem. A rádio está bombando com a Voz do Campo no ar para todo Ribeirão Preto. Deputado Reis, nós nos encontrávamos em Capão do Cipó, estamos avançando Brasil afora com a Voz do Campo. Bom dia, deputado Luiz Carlos. Bom dia, Marcelo, bom dia ao Valdinei, que está nos recepcionando aqui, aos demais, porque não vamos citar todo mundo, senão nós vamos... E o meu colega aqui... Deputado, só deixa eu aproveitar aqui, deixa eu aproveitar até para dar um recadinho importante, agora o senhor tocou, fez eu me lembrar, na Voz do Campo não tem protocolo, tem hierarquia, respeito, mas não tem protocolo, viu? Saudar todo mundo, a mesma coisa, todos 20 fazem discurso, 20 saldo, todos os 20 viram, nós perdemos 2 horas, gastamos energia, então é diferente. Ok, primeiro, só um recadinho primeiro, o Valdinei viu o Busanello,
O Busanel foi na minha época lá da escola, né? Um pouquinho mais novo que eu. Mas o primeiro gargalo, Marcelo, vi o Valdinei falar ontem à noite, no evento que a Copa Trigo estava realizando lá. Qual é o problema maior aqui? Falta energia. Nós não temos energia. Terra eu tenho, produtor eu não tenho energia para poder fazer irrigação no Rio Grande do Sul e vários pontos do Brasil. Não é só o Rio Grande do Sul, ok? Falta energia. E o segundo ponto é a burocracia para poder fazer o licenciamento ambiental. Tá? Então nós criamos, esse programa Mais Água, Mais Renda foi criado pela governadora Ieda Cruz, uma ação que eu fiz com a ideia do Rogério Porto, para poder fazer uma licença de operação para o Rio Grande do Sul, não por propriedade, não por pivô que o Busanello queira colocar, que o Costa Bebro, que o nosso Valdinei queira colocar. Então ali se acertou, simplificou o processo, mas precisa simplificar mais ainda. Então esse é o primeiro problema. Agora com relação, Costa Bebro, ao Porto, ontem, Marcelo, eu estava lá em Pinheiro Machado, aquela questão florestal, né, e o Batalha não está, o Batalha está hoje na Europa, né, tratando desse assunto. Se nós acertarmos, escuta aqui, Costa Bebro, se nós acertarmos, o setor florestal quer um terminal portuário para exportar madeira. E o projeto Ivo, seria importante o Ivo, né, pela Copa Trigo, que tem ligação com a FECOAGO do Paulinho, que tem ligação com a Termasa Tergrasa, certo? Então, acertado isso, com esse pessoal, eles vão ter sobra. Escuta aqui, Valdinei, eles vão ter sobra de espaço. Vai ter a madeira, porque hoje, esse trigo que nós estamos exportando para o Nordeste, ele só vai até fevereiro. Depois acabou, porque o sol já toma conta do porto. O milho também, chega o milho, não tem mais espaço, se quiser exportar. Então, se der certo aquele terminal, e vai dar certo em 2017, Marcelo, nós teremos um terminal para fazer exportação, no caso de madeira, né? E eles vão ter espaço que vai sobrar para o milho e vai sobrar para o arroz. O arroz também não tem espaço lá dentro. Aqui está o Lúcio do Prado, estou vendo chegar aqui agora, que é um terminal da CESA. Onde é que está o Lúcio por aí? A CESA tem um terminalzinho que precisa um investimento para poder exportar o arroz. O arroz eu também não tenho lugar para exportar. Então vai sobrar para o milho, vai sobrar para o trigo e vai sobrar para o arroz também. Esse ano nós vamos fechar, né, essa é a questão florestal, um grande projeto que está andando na metade sul do Rio Grande do Sul, e aí sim vamos acertar a questão do porto para ter um terminal que possa ter espaço. E eles terão o espaço será suficiente nesse terminal que está sendo gestado para poder fazer o setor florestal, mas eles precisarão, para complementar o setor florestal, vai ter espaço, viu, Ivo? Portanto, nós conversamos com o pessoal da Termasa Tergrasa, vou linkar com esse projeto que nós estamos fazendo. Já fizemos uma reunião ano passado lá no Superporto de Rio Grande, e o pessoal estava junto conosco. Então vai entrar, aí entra trigo, entra milho e entra arroz, junto com o setor florestal. Raiz, eu gostaria que você explicasse, se você tem esse conhecimento, por que o custo do nosso porto de Rio Grande para levar o nosso produto e o produto que vem da Argentina no passar é muito mais barato. O que acontece nesse translado? Por que o nosso porto é ineficiência ou é um cartel que tem lá dentro? O que acontece no porto de Rio Grande? Tem um problema. Se eu comparar hoje o custo do porto de Rio Grande com o porto de Montevidéu, do Uruguai, ou o porto de Buenos Aires, totalmente os deles são muito mais baratos que o nosso. Tem leis brasileiras que hoje não protegem a produção brasileira. Certo? Então esse é um problema, além do, é um sistema meio que cartelizado ali dentro, mas principalmente a legislação hoje não nos ajuda, os custos portuários, já se abriu um pouco isso, mas tem que abrir muito mais para que nós possamos concorrer com qualquer país do mundo. A questão portuária hoje é extremamente delicada e não nos ajuda, nos atrapalha. Então esse é um ponto que nós já estamos focando também nele, precisa resolver. Presidente Michel... Deputado Reis, a questão do porto... O trigo sofre muito com a questão da cabotagem, né? Sim, a lei de cabotagem. O frete interno no Brasil... A lei de cabotagem é um problema que protege uma meia dúzia de empresas, meia dúzia tem proteção e o resto não tem proteção. Então, esta lei de cabotagem, ela nos mata em cima disso aqui, além da situação portuária. Então, a legislação que nós já começamos a fazer, a Cátia Abreu, que foi presidente da nossa CNA, ela trabalhou, foi relatora de um projeto, entendeu? Ainda no governo Dilma, aquilo já deu um avanço, mas tem que avançar ainda muito mais, está muito longe do que precisa, porque tem ainda uma certa mafiazinha que, de uma certa forma, eles nos atrapalham. Então, não ajuda a produção brasileira.
Quem seria, Reis, quem seria a pessoa que poderia ajudar a Promilha, ajudar a produção? Quem seria para mexer no porto? Quem seria Eliseu Padilha? Quem seria o cara hoje indicado para nós começar a mexer nesse agora processo? Vamos falar um outro assunto aqui. Essas questões hoje, um dos problemas está na eleição do presidente da Câmara, dia 1º de fevereiro, ok? Ontem ainda, o Rodrigo Maia me ligava e eu coloquei, olha, Rodrigo, vou votar em ti, mas tu tem um compromisso conosco, não comigo, com outros votos que nós, a Frente Parlamentar, tem hoje, né, para que ele possa criar gargalo da questão indígena, da questão trabalhista, que precisamos acertar, esta questão do licenciamento ambiental, que eu tenho um projeto para faz 5 anos, quando votamos o código já era para permitir, Valdinei e Busanello, que nós pudéssemos fazer a água em APP, que não podemos fazer. Tu pega um açude aqui de 20 hectares, pega 4 hectares de APP, tu não pode fazer o açude. Então, tu pode compensar os 4 hectares de APP com o que quiser, planta cambuim, planta o que quiser, entendeu? O produtor pode fazer isso, mas não pode. Nós estamos acertando, tem um projeto meu, tem que votar isso. E tem que votar essa questão, com relação à cabotagem. Viu? São pautas que nós acertamos com o novo presidente da Câmara, porque os projetos estão lá dentro e não anda porque não deixam votar. Então tem que acertar com o governo e é o compromisso do presidente Michel Temer, acertar esses esqueletos nesses 2 anos que ele tem. Fazer uma transformação no Brasil de medidas impopulares, mas isso aqui não é impopular, mas outras que ele já adotou é impopular, mas tem que ser adotado para poder ajustar essa questão. E pode crer, Bartimeno, que isso aqui já está na pauta do que nós acertamos com o novo presidente da Câmara. Acho que é importante que você tenha um pouco de pressa e passa isso para a política, que o trigo está perdendo espaço no Rio Grande do Sul. Nós estamos perdendo a cadeia do trigo aos pouquinhos. A pressa não depende da gente. Eu te disse que eu tinha esse projeto, por exemplo, da questão do licenciamento dos açudes, estava pronto, com os senadores apoiando, os deputados apoiando. Quem não quis? A ministra Isabela trancou um processo. Faz 5 anos, o Mendes Ribeiro era ministro da Agricultura. Quer dizer, não depende da gente. E a pressão, todo mundo, Luiz Henrique era relator da matéria, o senador que já faleceu de Santa Catarina, ele concordou, estava com a minha emenda, ela mandou retirar. E até hoje não saiu um decreto presidencial e estou com o meu projeto parado para poder acertar. Veja, não depende da gente, entendeu? Por isso que eu disse, o presidente da Câmara, 5 ou 6 assuntos que nós vamos cobrar dele para esse ano, para poder votar. A questão indígena, 2002, 2003, doutor, estamos em 2017. Veja a dificuldade que é para tu fazer essas coisas andarem. Deputado, deixa eu aproveitar a questão irrigação e nós sermos bem objetivos no nosso programa A Voz do Campo de hoje. Só deixa eu falar uma mensagem. Bom dia, Marcelo. Nota 10 esse programa, só os fera falando. Rodrigo Peixoto, Santa Inês, ouvindo A Voz do Campo, é vizinho aqui, a propriedade do Valdinei Donato em São Luís Gonzaga. Bom, você que está ligando o rádio pelo Brasil afora, está ouvindo A Voz do Campo, nós estamos na abertura oficial da colheita do milho do Rio Grande do Sul, na Sementes Cambaí, em São Luís Gonzaga, região das Missões, Rio Grande do Sul. E o assunto interessa a todos, é o agro. O Fábio Comparse, produtor e empresário de São Luís Gonzaga, tem um dado muito interessante para falar. Fábio, eu quero que você seja objetivo e direto naquilo que você me falou por telefone e que me chamou a atenção, que é os benefícios da irrigação. O que é, Fábio? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Valdinei Donato, cumprimentando a Voz do Campo e a todos os ouvintes. Então, atendendo o teu pedido, vamos direto ao assunto, né? É um prazer estar hoje falando novamente no teu programa. Marcelo, a gente tem feito um trabalho dentro da propriedade e também a gente pegou alguns dados do professor Carlesco e do sistema Irriga, que é um sistema que monitora o uso da água, né, racional dentro da irrigação. E usando esses números, a gente pôde calcular, e aí eu trouxe uns dados aqui que a gente comentou aquele dia. Se nós compararmos, então, a questão da irrigação com a área de sequeiro, para você produzir 1 quilo de milho, vamos pensar num quilo de milho, simplesmente naquele quilo de grão. E nós olharmos ela, se ela for uma agricultura irrigada e uma agricultura convencional, vamos dizer assim, a redução de químicos usado naquele quilo, aquele quilo de trigo, de milho e de trigo, de soja, mas principalmente hoje porque está falando em milho, vamos olhar em milho, nós temos uma redução de 35% menos agrotóxico
um quilo de milho irrigado do que um quilo de milho. Então, aquele frango... Qual é a diferença, Fábio? Repete. 35% na média dos 8 anos. Menos? Defensivos agrícolas, exatamente. Agrícola. Então vamos pensar assim, Marcelo. Ó. Aquele frango, aquele pessoal que está escutando, aquele frango que come o milho, aquele porco, aquilo que vira carne, quando ele vem de irrigação, ele vem, podemos dizer assim, hoje, tranquilamente, com o aumento de produção, em 40% menos de defensivo, ele leva naquele quilo de grão. Então, hoje, nós poderíamos levantar com certeza uma bandeira da seguinte forma. Existe o programa, o produto orgânico, e existe a agricultura convencional, e existe a agricultura irrigada, que ela ficaria entre um meio termo, vamos dizer assim, entre a orgânica e ninguém se fala isso, né? Nós temos hoje, sim, uma compensação na questão ambiental e uma produção racional e eficiente na irrigação. E a gente tem que levar isso mais adiante. Marcelo, se tu me permite, eu só queria tocar no assunto do Costa Weber, que foi muito oportuno, e a gente está convivendo isso aí agora. Dos portos? Dos portos. Só deixa eu dar essa mensagem então aqui, ó, para te ajudar. Bom dia, Marcelo, aqui é o Itamar Natali de Santo Augusto. Parabéns pela discussão de hoje, muito interessante. O problema burocrático não está só nos portos, está em tudo ligado à agricultura. Será que algum dia os políticos e os urbanos vão entender que nada funciona sem agricultura? Itamar, os urbanos entendem, Itamar. O problema não é urbano, não é campo, não é agricultura. O problema é meia dúzia de maus políticos que estão estragando o Brasil e que nós precisamos combater esta praga, os maus políticos. O Porto de Rio Grande, eu consigo conviver e ter um pouco de relação com aquele povo de lá. Ele foi construído pela Cotrijuí na década de 70. Ele não teve ampliação, somente a Bung que botou mais um terminal portuário. Então, se nós pegarmos a produção de 30 anos atrás do estado de produção e hoje, o porto é o mesmo. Se nós olharmos isso, quanto está custando isso para o produtor? Essa semana nós fizemos um cálculo. É bem simples de fazer o cálculo. É só nós pegar o preço da soja hoje, que é R$ 64,00 aqui, e nós jogarmos para um frete de abril, projetarmos um frete de abril, de safra, tá? E projetarmos um prêmio negativo de abril também, que é a de safra do prêmio. O nosso preço do soja sai de R$ 64,00 para R$ 58,00. Nós perdemos hoje em torno de R$ 7,00 por sacas de soja por questão de porto na safra. Deputado Reise, o senhor escutou isso que o Fábio falou, esse número aí? Quanto perde? Se nós pegarmos hoje e precificarmos o preço do soja de hoje, eu ligo lá, eu vou embarcar amanhã com o porto desaquecido, com o porto dando conta, nós temos um preço de soja de R$ 64,00, que é o nosso preço do dia. Sim. Se nós pegarmos os gargalos da época da safra e jogarmos o frete, que sobe por causa da demanda e porque tem que mandar muito produto embora na época de safra, e a questão do prêmio, que geralmente fica negativo, nós vemos por um preço R$ 7,00 a menos, nós vemos por um preço de soja de R$ 58,00. Se nós tiver o dólar e o bushel nesse mesmo patamar em 30 de abril, o nosso preço vai ser R$ 58,00 por causa de porto e transporte. Então, assim, ó, fica aqui essa colocação, queria colocar isso aí, porque nós, assim, ó, o Brasil faz 30 anos que não investe em porto, em Rio Grande, não tem melhorias, não tem investimentos. Mas, enquanto isso, nós financiamos porto em Cuba, nós financiamos portos em outro país, né? E isso, quem que determina isso, infelizmente, é nossos governos, né? Que absurdo. Bom, deixa eu ouvir o presidente da Copatrigo, Ivo Batista, saudar a chegada aqui do Hernani Polo, secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, e do Paulinho Pires, presidente da FECOAGRO, né, da Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Saudar a chegada dos amigos aí na Voz do Campo também, um timaço de craques nessa manhã. Presidente da Copatrigo, a cooperativa de São Luís Gonzaga, uma das principais cooperativas do Rio Grande do Sul, que vem fazendo um grande trabalho. Bom dia, presidente Ivo. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes e aos amigos aqui que estão presentes no programa. Na Marcelo, queríamos dizer que a região de São Luís Gonzaga e São Nicolau foi escolhida pela Abromilho
para fazer a abertura da colheita do milho não foi por acaso, foi porque realmente a nossa região hoje é uma das regiões mais produtoras do estado do Rio Grande do Sul. Tanto milho como soja, como trigo, arroz, aveia. Então hoje estamos produzindo muito. E para te ter uma ideia, ontem tivemos também a felicidade no primeiro evento na Associação da Copatrigo de receber o governador José Ivo Sartori no nosso evento, jantou com nós e sua equipe. Queremos agradecer todos os que lá participaram, o pessoal da área técnica, o pessoal secretários de Estado, como o secretário Pedro Westphal, o deputado Luiz Carlos, Paulinho, que lá compareceu também, e as demais autoridades, os demais produtores rurais. Valdinei também, Donato, que é o nosso companheiro e amigo aqui da organização, também fez uma palestra lá, e os demais palestrantes. Queremos dizer, falando em irrigação, nós queremos dizer que São Luís Gonzaga hoje cresceu muito em irrigação, não só São Luís, como toda a região do Grande São Luís Gonzaga, da área de ação da cooperativa. Hoje, São Luís Gonzaga, nós temos mais de 10 mil hectare irrigada, dados do irrigante. Só o município, né, Brasil? Só o município de São Luís Gonzaga, mais de 10 mil hectares. Dados do setor dos irrigantes, Clube dos Irrigantes, e da UERGS, que nos ajudou nesse trabalho. Então é muito importante esses dados aí, também a região toda, mais de 22 mil hectares. Isso aí demonstra a força da nossa região, demonstra que realmente merece a atenção dos nossos governantes. E eu ontem, Marcelo, tive a oportunidade de jantar com o governador lá na nossa Associação dos Funcionários da Copatrigo e falar para ele também das dificuldades que os produtores e nós da cooperativa encontramos aí para produzir. Uma das dificuldades é a infraestrutura, é a estrada, que precisamos cada vez mais. Apesar de ontem o secretário de Transporte, Pedro, e o governador, os demais secretários, o Hernani também estava presente nas inaugurações das estradas RS que inauguramos lá em Bossoroca, 16 de novembro, São Nicolau, enfim, e outras estradas. Outro gargalo que é a parte da PEPAM, a parte ambiental, que é muito moroso esse processo. Para construir silos, para construir armazém, a nossa cooperativa, as outras empresas, enfim, para construir barragem, tudo é muito moroso. Nós temos uma regional em Santa Rosa, outra em Alegrete, que faz parte da nossa ação da cooperativa, e é muito moroso. Precisamos agilizar mais, pedimos o apoio do governador para que agilize mais nesse processo que é muito burocrático, mas não por ser muito burocrático até, é muito porque o pessoal da FEPAM não vem fazer vistoria, leva às vezes 6 meses para fazer uma vistoria, 1 ano. Então, realmente, nós poderíamos estar produzindo muito mais, desenvolvendo mais rapidamente a nossa região. Mas queremos convidar agora quem está em casa para vir aqui na Fazenda da Lagoa, propriedade do Valdinei Donato, que daqui a pouco também está presente o governador do estado e o seu pessoal, o seu secretariado, enfim, aquela parte que realmente vão dar início na abertura da colheita do milho. Esperamos mais produtores rurais presentes e as autoridades que estão chegando. Nosso abraço também ao prefeito Klein, o Ricardo, que é o anfitrião de hoje aqui. Ontem foi o Sidney Brondoni lá, hoje é ele aqui no município de São Nicolau. Ok. Deixa eu mandar um abraço aqui para os associados da Cooperativa Agroindustrial de Alegrete, acompanhando a Voz do Campo. O Emael Mafra e o pessoal que está lá na cooperativa do Alegrete, acompanhando a Voz do Campo. Marcelo, parabéns pela escolha dos participantes, gente preparada e mais um programa com informações importantes para o agro, sempre em frente nessa luta. Abraço, Alexandre Martini, Santa Maria. O Rio Grande está ligado na Voz do Campo e agora o Brasil. Um abraço ao povo aí que nos acompanha nos estados, nas emissoras de rádio parceiras, a Voz do Campo. Eu tenho que fazer um intervalo comercial porque é uma rede de rádios e às 9 horas tem que rodar os patrocinadores e nós já voltamos das Sementes Cambaí, São Luís Gonzaga, com o programa A Voz do Campo. Fique aí, fique ligado, aqui tem informação que gera valor. Eu quero destacar aqui também
que nós temos o apoio para estarmos aqui na abertura da colheita do milho, das sementes Cambaí, da Copagril. Daqui a pouquinho o Marcondes Piccoli vai participar conosco. Eu quero que o Piccoli, que o Guilherme Lobato da Decalb, da produtividade do milho aqui na região. O que estão produzindo? Os ouvintes querem saber. Ali tem umas espigas de milho lindíssimas que o Guilherme está trazendo. Então, depois do comercial, nós vamos saber quanto estão produzindo de milho aqui na região. É importante também as pessoas saberem. Nós temos o apoio da Copatrigo e da Decalb também aqui na Voz do Campo. Fique aí, já voltamos depois do comercial. A Voz do Campo, um programa identificado com o produtor rural. Atenção, produtor. No programa de pontos Bayer, você compra Bayer, junta pontos e troca por centenas de benefícios. Cadastre-se agora em www.redeagroservices.com.br e se você já é cadastrado, continue comprando Bayer para juntar pontos e resgatar mais benefícios. Procure a sua cooperativa ou distribuidor autorizado Bayer e aproveite. Se é Bayer, é bom. Vem aí a terceira edição do Crop Show. Tecnologia, manejo e gestão de um jeito que você nunca viu. Marque na sua agenda dias 14, 15 e 16 de fevereiro no CETEC em Santa Bárbara do Sul. Crop Show, agricultura de um jeito que você nunca viu. Procure as unidades da 300 e faça sua inscrição. Viva este grande show da agricultura. Mais um evento com a marca 300. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking, que coloca o banco no seu celular. E Banrisaque Digital, para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking, para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. As cultivares desenvolvidas pela Biotrigo Genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento, trabalho e qualificação de seus colaboradores. E é no campo que quem semeia cultivares T-Bio tem a certeza de estar produzindo com qualidade, tendo excelentes resultados. Por isso, Biotrigo Genética é mais qualidade, mais produtividade, mais segurança. Biotrigo, os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Sementes Costa Beber, uma empresa focada em estratégias que garantem os melhores resultados. Unidade de beneficiamento de sementes completa, com equipamentos modernos que preservam a qualidade das sementes. Sementes Costa Beber, conhecimento gera produtividade. Mais informações em sementescostabeber.com.br. Pra escolher um Fiat Zero do jeitinho que eu queria, vou chegar lá na Felite, minha grande parceria. Pra qualquer lado que eu vá, é a maior felicidade. A Felite está por perto, com a melhor qualidade. De norte a sul do estado, Felite Automóveis, revendedora Fiat, seu jeito de rodar mais feliz. KNA Inativa Aviação Agrícola. Lavoura protegida é lucro certo. A KNA Inativa Aviação Agrícola oferece serviço de excelente qualidade na aplicação de fungicida e inseticida para as diferentes culturas, como trigo, milho e soja, bem como semeadura de forrageiras e adubação, sempre focando na inovação e tecnologia de última geração, com comprometimento e proteção ao meio ambiente. Agende sua aplicação pelos fones 55 3322 4656 e 3781 1819. KNA Inativa Aviação Agrícola, trabalhando com responsabilidade, qualidade e compromisso para melhor atendê-lo. A Fundação ProSementes promove cursos de capacitação profissional para produtores rurais e operadores de máquinas agrícolas, mestrado profissional em ciência e tecnologia de sementes e treinamento para responsáveis técnicos. Saiba mais sobre nossos cursos. Fundação ProSementes, promovendo o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 33148983.
Leve a Voz do Campo para a sua região. Entre em contato com nossa equipe. 55-3251-0241. 3 gerações trabalhando com tecnologia, inovação e excelência. Ao completar 30 anos na produção de sementes, a Sementes Falcão inaugura a nova unidade de beneficiamento de sementes e oferece aos produtores rurais a mais nova e moderna unidade de tratamento de sementes industrial. A nossa história é construída a cada amanhecer e a cada pôr do sol, com a parceria dos principais obtentores vegetais, nos dá certeza que estamos fazendo o nosso melhor, com a confiança no futuro, amor pela terra e produzindo a melhor semente dos melhores cultivares. Sementes Falcão, gerando qualidade sempre. Há anos dedicada ao mercado agrícola, a Sementes Weber produz sementes de alta qualidade. Para esta safra, em parceria com a OR Sementes, oferecemos ao produtor o que ele busca de melhor em cultivares de trigo. Ametista, rendimento e qualidade industrial. ORS 25, precocidade, produz a farinha branqueadora para biscoito. ORS 1401, rendimento, sanidade e qualidade industrial. ORS 1402, rendimento e precocidade. ORS 1403, rendimento e sanidade. Sementes Weber e OR Sementes, expertise e genética de alta rentabilidade e qualidade. Senar RS, programas de treinamento e cursos de capacitação profissional que aperfeiçoam e promovem a melhoria de renda. Palestras e cursos resultam em mais qualidade de vida. Procure o Sindicato Rural de sua região. Por meio da pesquisa e da tecnologia, procuramos fazer com que as relações entre o ser humano e o planeta sejam harmônicas e benéficas para todos. Os produtos da simbiose garantem uma alta qualidade e representam um novo momento da agricultura de ponta, que busca trabalhar com a biosustentabilidade. Simbiose, tecnologia sustentável a favor da terra, do homem e da agricultura. Que tal reunir, numa só viagem, relatos de produtores, visitas técnicas e eventos, contato com especialistas e preciosos aprendizados? A ST Agro personaliza o seu roteiro, complementando ainda com lazer e diversão. Na ST Agro, você descobre como é viajar entre amigos, criando relações profissionais de enorme valor. Viaje com a ST Agro, buscar conhecimento para alimentar o mundo. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos das diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante, José Sequete. Telefone 55 999 64 51 93. Suboro, aumentando a produtividade na sua lavoura. Você já fez o seguro da sua lavoura? Então fale com a Tovesi, a corretora de seguros que mais tem tradição em seguro agrícola. A Tovesi está há 10 safras ao lado do agricultor, auxiliando e orientando em todos os momentos para comemorar junto o sucesso da sua produção. Ligue 0800 722 2797 ou acesse tovesi.com.br. Tovesi, a sua corretora de seguros do agronegócio. A Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro. Ok, estamos de volta, a Voz do Campo, nessa manhã de sábado, programa especial, abertura da colheita do milho do Rio Grande do Sul. Estamos transmitindo das Sementes Cambaí, em São Luís Gonzaga, na região das Missões do Rio Grande do Sul. Programa especial nessa manhã, nesse importante evento que trata aí da abertura da colheita do milho. A Voz do Campo, você que está ouvindo o programa de rádio, sintonizando nas rádios parceiras, pelo Brasil afora, nosso muito obrigado pela audiência. Este programa é um programa do agro brasileiro, que traz informação do agro, das coisas do campo, da produção rural, da geração de riquezas do agro. Eu quero dizer que nós temos 2 campanhas com o apoio da Voz do Campo, uma em parceria com a Sociedade Rural Brasileira, e o Francisco Villa está aqui conosco,
que é o Agro é Tudo. É uma campanha de marketing, onde nós estamos apoiando, em parceria com a Rural, que tem sede em São Paulo. A ideia é colocarmos outdoors, espalhar a mídia no metrô, em ônibus, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais do Brasil. É uma mídia ousada, audaciosa, mas a gente precisa dar um impacto na sociedade brasileira do que é o agro, o que ele faz e quem é o agro. É importante nós mostrarmos isso, fazer mídia, fazer marketing e comunicação do agro. A outra campanha, a Voz do Campo, ano passado teve nos Estados Unidos, transmitimos o programa de lá, e a ideia nossa, que eu achei legal e que todos vocês sabem muito bem, Estados Unidos, os americanos têm orgulho, patriotismo, orgulho pela pátria, e nós estamos lançando uma ideia dos produtores rurais do Brasil, colocar a bandeira do Brasil na sua fazenda. Tire uma foto e mande para a Voz do Campo. Coloque a bandeira do Brasil na sua fazenda. Você que está me ouvindo em São Paulo, Ribeirão Preto, coloque a bandeira do Brasil na sua fazenda, tire uma foto e fale com a Voz do Campo, diga que na sua fazenda a bandeira do Brasil equivale. Esse é o patriotismo que nós precisamos recuperar no Brasil, que foi perdido lá atrás. Tá bom? Estas são algumas campanhas, ideias da Voz do Campo que a gente tem trazido aí ao longo dos sábados nos programas A Voz do Campo que a gente tem percorrido. Eu quero também mandar um abraço à Primavera do Leste, dia 7 de fevereiro, o lançamento da Voz do Campo em Primavera do Leste, num grande evento no Parque de Exposições Primavera do Leste, com apoio aí do Sindicato Rural, do presidente Zé Nardes. Estaremos em Primavera do Leste, dia 7, Mato Grosso, lançamento da Voz do Campo. Dando uma saudação a Sapezal, no Mato Grosso, que também a partir de hoje faz parte da rede de rádios A Voz do Campo. Eu quero dar um recadinho importante comercial, 2 recados, Claito. De gestão agrícola e organização financeira da sua propriedade, como você trata o seu imposto de renda, está adequado para emitir a nota fiscal eletrônica? Fale com a Web AgroSystem de Cruz Alta. Telefone 55-3324-1653. Web AgroSystem. Um recado importante aqui que eu quero dar também aos amigos é da AgroPrecision. Está pensando em fertilidade do solo? A AgroPrecision trabalha com soluções inteligentes para o manejo da fertilidade do solo, utilizando as ferramentas da agricultura de precisão. AgroPrecision, agricultura inteligente, oferece os serviços de mapeamento de fertilidade, mapeamento por satélite e utilização de taxa variável de corretivos e fertilizantes e sementes. Fale com a AgroPrecision, telefone 55-3326-4650. Tá bom? Bom, o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, daqui ao meu lado, também está em contato conosco, o Valdeci Sofernigo, está em Jataí, Goiás. Está lá em Jataí, tá ligado, hein? Quer falar? Vamos agilizar, ele passa pro Claito ali, secretário. O secretário Hernani Polo está como é que chama no Fantástico aquele quadro? Assessor por um dia, né? Ele está hoje de assessor da Voz do Campo por um dia, atendendo um telefone para nós. Este é o bom político, Vila. Este é o bom político que faz, né? Ele viu que tocou o meu telefone e atendeu o telefone. Este é o político que faz, Raiz. Né, deputado? Tem que ser assim, né? Vamos lá, Sofernigo. Você está em Jataí e o povo aqui de São Luís Gonzaga e pelo Brasil afora estão nos ouvindo. Bom dia, Sofernigo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos colegas, amigos aí da Voz do Campo, deputado Reis, o colega Hernani Polo, aí, secretário da Agricultura, Matiniano, todos os colegas aí presentes. Eu ouvindo o programa, Marcelo, estou aqui na fazenda Condor, Jataí, Goiás. Hoje, depois de muita chuva, de todos esses dias, o tempo abre hoje, então se preparando para iniciar a colheita da soja por aqui. Mas eu fiquei muito inquieto com os assuntos abordados e resolvi ligar para botar o meu pitaco aí no programa. Foi muito bem colocado, vou ser breve, com relação ao plantio direto, na década de 70, nós temos aí 4 processos que estão dando sobrevida à nossa agricultura. Primeiro, pelo plantio direto. Logicamente, nós gastávamos, na média, de 100 litros de óleo diesel por hectare em preparo do solo, gradiação, aplicação de calcário, aquela
trabalho intensivo de preparo do solo, gastávamos 100 litros e hoje gastamos menos de 20 litros de óleo diesel por hectare no sistema de plantio direto. Veja que enorme benefício ambiental. Depois veio a soja transgênica. Quem não se lembra do maluco do Olívio Dutra com seu secretário da Agricultura, Hermeto Hoffmann, através dessa ideologia louca contra a biotecnologia, contra os transgênicos, indo caçar os produtores do campo que queriam adotar um novo sistema de produção, reduzindo de forma enorme a aplicação dos defensivos. Agora nós estamos no ciclo da irrigação, tentando dar uma sobrevida à agricultura, tentando aumentar 20%, 30%, 50% a produtividade das nossas culturas. E, logicamente, está entrando um processo muito interessante, que é os produtos biológicos, que são tecnologias complementares para uso de menos defensivos químicos, digamos assim. É um processo de desintoxicação do solo que nós estamos enfrentando e estamos adotando daqui para frente. Então, são quatro pilares básicos que estamos dando uma sobrevida à agricultura, ou seja, o plantio direto, a soja transgênica, a irrigação e os produtos biológicos. Logicamente, tudo aliado à tecnologia. Veja bem, nós dentro da porteira estamos sendo de maneira eficientíssima, tentando sobreviver a essa carga burocrática, desleal, perseguidora do Estado brasileiro. Essa burocracia, ela vem logicamente desde o Império, e ela se aprimorou com o sistema político brasileiro, onde nós estamos verificando esse desfecho da Lava Jato, onde todos os políticos, todos os partidos colocavam inúmeros companheiros inchando a máquina pública e tendo muitos estados não tendo mais condições de pagar os seus próprios salários. E nós carecemos de estradas, de portos, de energia, da infraestrutura necessária para a parte produtiva. Não é fácil enfrentar essa burocracia. Nós todo dia enfrentamos uma batalha diária contra aquilo que nós queremos fazer, contra a nossa produção. Nós temos, vocês sabem, o Ministério Público que é totalmente contrário à produção, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Nós temos as ONGs, nós temos essa parte de legislação trabalhista, essa parte da legislação indigenista, essa parte de reforma agrária. Então o produtor é um grande herói, é um batalhador que tem que enfrentar todas essas situações contra tudo e contra todos. E só queria refletir uma situação, por que nós estamos assim, em cima do que eu coloquei. Eu verifiquei uma pesquisa no estado do Rio Grande do Sul, recentemente, que 70% dos professores, tanto do ensino municipal, estadual e federal, e 90% da imprensa brasileira, seja falada, escrita, televisionada, eles são alinhados a essa ideologia marxista, essa ideologia comunista, essa ideologia que gera miséria e desemprego. A legislação trabalhista brasileira, que está aí, esses pessoal dos sindicatos que comandam, eles têm que se conscientizar que ela gera desemprego e não emprego. Tem que desburocratizar, tem que facilitar ao produtor rural e quem gera emprego nesse país e quem produz, a contratar mais gente. Essa legislação que está aí, ela gera desemprego, minha gente. E isso que está acontecendo no Brasil. Então, Martineno, não é fácil. Nós temos políticos honestos, competentes, o Heinz está aí, o Paulo está aí, nós temos inúmeros políticos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar o suporte a esses deputados que estão lá. Aquilo ali é um interesse muito grande, muito violento na Câmara dos Deputados e no Senado. E nós, produtores rurais, nós, sociedade brasileira, temos que dar o respaldo para que eles possam exercer o seu trabalho de forma digna. Um grande abraço a vocês, Marcelo. Ok, seu Vernego. Valeu, seu Vernego. Nós temos muita gente que está participando do programa nessa manhã de sábado. Nós estávamos falando, Fábio e Valdir Bintin, olha a mensagem aqui, ó. Minha mulher morou anos em Israel. Lá sim aproveita a irrigação. Na região sul, onde está o deserto de Negev, esse índice não chega a 30 milímetros ano.
Com a metade do seu território localizado em regiões áridas, o país, Israel, consegue produzir alimento suficiente para atender a mais de 90% da demanda interna e gerar excedente para exportação. A minha esposa me conta que lá a irrigação é vida e aqui no Brasil parece que é marginalizada. É o Badim lá de Cruz Alta que mandou essa mensagem. O colega Busanello colocou com muita propriedade o ciclo da água. A água, ela é um processo, ela volta ao processo produtivo, ela volta a se incorporar no lençol freático. Ele colocou muito bem. O pessoal que é contra, quem sabe, eles vão buscar água no mar, lá quando faltar água, digamos assim, desaliniza ela e tragam a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros para poder aproveitar a água. A água vai embora. Então a gente tem que entender, a gente aprendeu na escola esse ciclo, esse processo da água, esse ciclo da água, que é muito claro que o Busanello colocou. Um abraço, Marcelo. Ok, um abraço, seu Vernigo. Cláudio de Jesus, presidente da Apromilho, Associação dos Produtores do Rio Grande do Sul. Estou dizendo, né, um monte de craque num espaço pequeno não é fácil, né? Cláudio, o que o Rio Grande do Sul produz de milho que está sendo lançado hoje, a abertura oficial? Bom dia, Cláudio. Bom dia, é um prazer estar aqui. O Rio Grande do Sul deve atingir 6 milhões de toneladas. E eu acredito que não chegue a isso, mas vai importar milho ainda de outros estados. Mas eu quero falar aqui, Marcelo, rapidamente, porque tem bastante gente para falar. Essa região, se você tirar irrigação, se você tirar a biotecnologia e a genética, se você tirar o plantio direto, ela passa a ser uma região não produtora. Então, qual é a grande mudança dessa região? As tecnologias que vieram. E nós temos que prestar uma homenagem. Eu ouvi falar bastante de São Luís Gonzaga, mas aqui do meu lado nós estamos em São Nicolau, né, meu prefeito, aqui nós estamos em São Nicolau. Felizmente essa região absorveu. Eu não vou falar aqui de pós-venda, porque era o Paulinelli para falar ontem, ele não teve. Mas o Brasil pode ser um grande produtor de milho do mundo. O Brasil hoje exportou ano passado milho que nem os Estados Unidos exportou para o mundo. E essa região, se souber aproveitar a oportunidade como está tendo, vai ser uma volta muito grande nessa região aqui com produtividade. Ele falava aqui antes de trigo. Nós não podemos dar o discurso que trigo é inviável aqui. Senão é tudo que o Paraná, tudo que a Argentina, tudo que os vizinhos querem ao redor. Nós temos que buscar soluções para o nosso trigo, assim como a gente está buscando para o milho. Hoje temos com dificuldade de preço, mas vamos trabalhar em conjunto com a cadeia consumidora para nós construir uma política boa, que seja boa para o produtor e boa para o consumidor. E nós temos consumidor muito aqui perto, aqui a região sabe transformar. Essa é a mensagem que eu quero dar e, Marcelo, eu deixo para o João complementar o meu raciocínio lá de Brasília, que ele é um produtor também que sofre mesmo consequências que conosco. Pois é, nós temos a visita aqui no programa hoje. O Rio Grande do Sul, Cláudio, produz 6 milhões de toneladas. Depois o Guilherme e o Piccoli podem nos ajudar na produtividade do milho, né? Nessa produtividade. O que pode aumentar? Onde as novas tecnologias podem nos levar a produzir milho? O que mais pode se produzir do milho? João Verlang, produtor de Brasília, né? Você está fazendo a diferença em Brasília, ô Verlang, porque de lá não vem muita coisa boa não, hein? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, Marcelo. Mas nós, produtores, estamos fazendo a nossa parte. É um prazer estar aqui no seu veículo de comunicação e quero parabenizar todos os produtores da região. O amigo Cláudio, a gente já é amigo de velha data, desde a fundação da Abramilho, e eu tenho um prazer de prestigiar ele todo ano aí nesses eventos dele, que é um sucesso. E já foi falado bastante sobre irrigação. Eu irrigo lá desde 88, na região do Padef, em Brasília, é um assentamento. E uma coisa que não foi lembrado, o produtor brasileiro, depois que adotou o plantio direto, ele é o maior produtor de águas. Vindo hoje de São Luís Gonzaga para cá, eu vi uma coisa muito linda que você não vê quase no Brasil. Um rio limpo. Então, o que é isso? É plantio direto, não tem mais erosão no solo, não vai assoreamento dos rios, não está tendo mais isso. Então, continuam, gente. E outra coisa que nós já estamos sofrendo na pele lá em Brasília.
eu fui renovar a outorga da água agora há poucos dias, meu filho foi, e nós vamos ter hidrômetros nos nossos pivôs. Não para cobrar água, mas sim para regular o gasto de água. Nós já estamos com um problema. Lá eles não deixam nós fazer as contenções de água, as barragens. O IBAMA não permite lá no Distrito Federal. Isso é errado, por mim é errado. Eles tinham que deixar fazer as contenções de água nos córregos lá. Aqui vocês chamam de riacho, rio, lá eles chamam de córrego. Então, infelizmente, nós não temos isso. Vocês aqui estão com dificuldade também, mas eu só digo o seguinte: planejam bem para não dar inimizade com os vizinhos, porque lá já está tendo. Lá acontece o seguinte: nós estamos com um problema de deficiência de água, já está o vizinho de cima liga o pivô, ou de baixo perde a lavoura, entendeu? Então isso é uma preocupação muito grande para o irrigante, que ele tem que cuidar para não acontecer isso. Que é uma grande ferramenta na agricultura, é uma das melhores, mas ela tem que se saber usar, entendeu? O Valdinei está de parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Pois é, o produtor de Brasília, o João, tocou num ponto importante. Ontem à noite o Valdir me falava dessa questão água. É uma das preocupações, é uma das bandeiras, né, Valdir? Água. Nós não temos que cuidar desse patrimônio chamado água, né? É algo muito especial. Nós precisamos cuidar desse patrimônio. Francisco Vila, Sociedade Rural Brasileira, bom dia. Bom dia, Marcelo. Água realmente é um dos elementos principais para a sobrevivência da humanidade. Isso eu aprendi não só em Israel uns 30, 40 anos atrás, mas na China. E a China, eles me deram uma explicação o que é milho. Eles dizem milho é embalagem de água. Então, para a gente entender com o milho, com os produtos dentro da linha de carnes, etc. Então, na verdade, o que o cliente compra é água. E ele compra as coisas do Brasil porque onde ele está não tem água. E aí nós vamos aqui ver exatamente o que foi falado antes. Já tem os cronômetros lá na fazenda instalada. Não faz nenhum sentido que países como a Itália, como a Alemanha, onde chove o ano inteiro, você paga a água da irrigação. E aqui você só paga a eletricidade por enquanto. Então, dentro de 5 anos, de 10 anos, já que a água é um bem escasso também, sempre se diz que o Brasil está cheio de água, mas muitas vezes a água não está no lugar onde ela precisa. Então, certamente vamos ter nos próximos 5, 10 anos, para podermos continuar a ser exportadores de água, um sistema de gestão de água, considerando a escassez. E aí a família do Valdir Bündchen fez um projeto extraordinário uns 5, 6 anos atrás em Horizontina, que agora, com a ajuda de financiadores nacionais e internacionais, vai ser aplicado, espera-se, em 70 municípios aqui no norte de Rio Grande do Sul. Então, a água vai ser mais importante do que todas as outras coisas, porque o sol existe. A tecnologia tem muito mais do que a grande maioria dos produtores estão aplicando. Os portos e as infraestruturas estão ruins, mas vão melhorar. Mas a água só tem a água que a gente tem. E isso nós temos que tratar. E aí os projetos do Valdir Bündchen e de outros agora, inclusive com o apoio da FAO, nós estamos da Sociedade Rural, fazer a ponte com a FAO para ver como nós podemos aproveitar dessa questão da água. E no ano passado eu tive com o presidente de uma grande empresa de equipamento de irrigação da Índia, que queria fazer a cooperação com empresas no Brasil, só que depois nós vimos que não ia funcionar. Ele disse: nós temos 2 milhões de clientes
que usam a irrigação. Só que a irrigação lá é para 2 hectares ou 3 hectares. Diz 2 hectares, 3 hectares não existe no Brasil. Aqui é de 20 para cima. Então a sua tecnologia não serve. Mas a Índia já tem milhões e milhões e milhões de pessoas que irrigam. Então isso, acho, juntamente com o milho, vem a questão da água e certamente no futuro nós vamos falar mais de uso inteligente da água do que das outras tecnologias que já estão implementadas. Ok. Bom dia, Marcelo. Estamos ouvindo o programa e concordamos que a irrigação trouxe produtividade e segurança de renda ao produtor rural. Porém, fica o alerta aos governantes e políticos presentes que a importação do trigo e a importação do milho, quando estamos em plena colheita, prejudica a renda dos produtores, pois derruba os preços. Novamente, temos agora em plena colheita do milho preços deprimidos, não só pelo volume de colheita, mas também pela importação. Omar Venig, lá da Agropecuária Sobradinho, Maçambará, no Rio Grande do Sul, mandando mensagem. A família Venig. Bom dia, Marcelo. Estamos aqui na Agrobio Cereais, ouvindo o programa, recebendo milho. O Guilherme Bilibil, a família Bilibil, um abraço ao Itanira, ao Guilherme, que estão na audiência do programa Capando o Cipó. Estamos tomando chimarrão ouvindo este baita programa. Parabéns, Gesiel Serra, Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Bom dia, Marcelo. Admiro sua coragem de defender o agro e também o deputado Luiz Carlos Reis pelo importante trabalho. Onofre Estivalete, Unistalda. Grande Marcelo, discordo quanto ao número de maus políticos. Eles são a maioria, do contrário, as coisas que são óbvias seriam resolvidas. Tá bom? Discordo do que eu disse, a maioria são maus políticos, é a minoria que são bons. Tá bom? É verdade, eu acho que eu errei, é verdade. Bom dia, Marcelo. Com relação ao frete, é só o governo comprar de volta as ferrovias e não vai ter problema com perdas de vida no trânsito. O trigo, o produtor já perdeu de ter parado de produzir. Se o preço do soja for 58, aí você tem que dar 3 de trigo por 1 de soja. O pessoal que está mandando mensagem aí. Bom dia, Marcelo. Pergunta para o Ivo Batista qual é a posição dos nossos governantes sobre a RS 165. O governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartor, está chegando aqui daqui a pouquinho, ele vai falar conosco e pode dar essa informação. Bom, eu quero ouvir o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, mas antes do Hernani Polo, que é um parceiro e amigão nosso e é um político dos bons, que está fazendo algo no Rio Grande do Sul, na Secretaria da Agricultura. O Marcondes Piccoli é produtor e empresário aqui em São Luís Gonzaga, da Copagril, nosso parceiro também nessa transmissão. E o Guilherme Lobato, da Decalbe. Essa produtividade, Piccoli, eu quero que tu me ajude, você e o Guilherme, fique à vontade. Qual é o recorde de produtividade de milho aqui na região de São Luís, que é uma região extremamente irrigada na produção? Bom dia, Piccoli. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. É uma satisfação estar no programa de vocês hoje. E, se você me permite, eu queria fazer um breve relato assim, que eu vou começar ao contrário do que tu me perguntaste, tá? Vamos recordar em 2001, quando eu tive o contato com a primeira área irrigada de São Luís Gonzaga, que era uma área que o Valdinei instalou aqui no município. O desafio que nós falávamos era de produzir 150 sacas de milho por hectare. Essa era a meta. Se plantava para isso, né? Nós estávamos numa região onde a altitude não é favorável para o cultivo do milho, ou se falava que não era favorável, se a altitude é abaixo de 200 metros, as noites serem mais quentes, mas iniciou-se, então, aquela época, a trabalhar milho irrigado com esse desafio de 150 sacos. Hoje, nós trabalhamos com níveis acima de 200 sacos, e isso são 15 anos, né, de evolução. Nesses 15 anos, nós tivemos o evento da biotecnologia, que entrou para também nos ajudar na questão do uso, diminuição do uso de defensivos agrícolas, proporcionou aumento de produtividade, híbridos mais eficientes, híbridos mais precoces, também nos ajudaram a levantar o nível de produtividade das lavouras. E São Luís Gonzaga está inserido num cenário regional hoje que nos permite fazer 2 safras numa área irrigada, 2 safras de verão. Quantos lugares no mundo existem assim? Então, São Luís Gonzaga deu um salto nos últimos 17 anos
em termos de produtividade, em função disso, de estar numa região onde se consegue fazer 2 safras de verão e tem temperatura para isso e luz, certo? Outra coisa muito importante que eu vejo na questão da irrigação e do milho na região de São Luís Gonzaga, que hoje ajuda as propriedades a otimizar maquinários, otimizar pessoal, né? Diminuir custos. Hoje nós temos 4 safras em vez de 2. Tudo isso é importante, movimenta toda a economia da região, do município, movimenta desde a borracharia, ao posto de gasolina, ao restaurante. Toda a sociedade ganha, né, Pico? Toda a sociedade ganha. Então hoje nós atingimos produtividades, eu não vou citar recordes, porque eu não sei o máximo, mas já ouvi relatos de produtividades acima de 240, 250 sacos de milho, e fazendo na sequência uma safrinha de soja, atingindo 50, 60 sacos de soja. Veja a rentabilidade numa área dessas. Veja o que otimiza o maquinário da propriedade, né? Então hoje você pega o valor de uma colheitadeira, é muito alto para você colher 2 vezes por ano. Essa máquina tem que trabalhar 800 mil horas por ano, senão ela não vai se pagar, fica inviável para o produtor. Então a importância do milho e da irrigação para a região de São Luís Gonzaga, no meu ponto de vista, é esse: otimizar as coisas. Além de gerar toda uma riqueza, né? Sem dúvida. Guilherme Lobato, empresa Decalbe. A Decalbe pertence a Monsanto. Guilherme, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os amigos da Voz do Campo e a todos os produtores do Brasil que fazem essa força, né? E puxam o Brasil e os ouvintes da Voz do Campo. Essas espigas de milho, para que elas estão aí? Qual é o objetivo? Marcelo, ontem à tarde com o Valdinei, eu dei uma olhada na lavoura dele, né? Nós vamos ter a colheita logo em breve. E estava espantado realmente um pouco do que o Piccoli falou, do nível tecnológico de manejo, né, utilizado aqui na propriedade do Valdinei Donato. E o resultado eu quis trazer aqui, né, para que não passe somente de conversa, né? Então estou aqui com uma espiga de um milho aqui de um 290, que é uma genética que, para ser lançada no Brasil, ela tem mais de 8 anos de estudo, mais de 300 áreas no Brasil inteiro, né, para se lançar uma genética como essa, e com uma biotecnologia de ponta que conta com proteção para lagartas e contra uma praga da diabrótica que afeta aqui toda a região, sem dúvida nenhuma, das missões. Então, quando eu trago essa espiga aqui, Marcelo, é para mostrar o potencial produtivo que a gente vai ver hoje, né? Uma colheita que eu acredito que líquido nós tenhamos em torno de 240 sacos, né? O Valdinei mesmo ontem finalizou uma colheita de 240 aqui na sua propriedade com 220 sacos líquidos por hectare, né? Isso é um resultado de produtividade fantástico. Somando ao comentário do Piccoli, não é só o milho, né? Porque ele possibilita o plantio da soja, então o sistema todo produtivo, a rotação de culturas, o manejo integrado, faz com que ele atinja esse resultado fantástico de produtividade e seja um exemplo para vários agricultores, que muitos aqui em São Luís vêm conduzindo isso. Bom, secretário Hernani, Piccoli, pessoal que está aqui atento, os produtores rurais que estão chegando aqui para a cerimônia de abertura oficial da colheita do milho do Rio Grande do Sul, Enio Costa Beber, nosso grande amigo e parceiro de São Luís Gonzaga, que está conosco aqui, ó. Só deixa eu dar um toque interessante que me chamou a atenção aqui, Valdir Bint. Olha a Voz do Campo de hoje. Eu pedi, Vila, tira uma foto, Vila. O Guilherme com o microfone na mão e a espiga de milho na outra. Tu imagina, Valdir, o Galvão Bueno narrando um jogo, a final da Copa do Mundo, com o microfone e uma espiga de milho em cima da mesa, né? Para mostrar a importância do agro, da vida dos produtores rurais, que sem produtor rural não tem comida. Sem produtor rural, Noelle, você é produtora, sabe disso. Você que com o namorado, quando tem, quando não tem, vamos comer uma pizza, você e o namorado, mas você vai ter, pode acontecer que o casal de namorado vai chegar na pizzaria e o dono da pizzaria vai dizer, não tem pizza. Mas por que, seu fulano? Não tem porque os produtores resolveram não plantar trigo. E aí não tem pizza. Eu acho legal demais o agro. O agro é fantástico, Pico. A inovação tecnológica não para, né, Guilherme? Não para, Marcelo. Não para mesmo. Estava falando em potencial produtivo e dei os parabéns ao Valdinei pela condução. Mas essa espiga aqui, esse exemplar aqui, essa genética e biotecnologia que está aqui, ela tem a gente está usando
50% apenas do potencial produtivo que nós temos aqui. Porque os outros 50% é o melhor manejo de população, o melhor manejo de praga, de doença, de solo, de recurso de água, sem dúvida nenhuma. Então, a batalha é muito grande, né? E, sem dúvida nenhuma, ano a ano, a gente vai estar, talvez daqui 10 anos, ou quem sabe 5 anos, a gente vai estar falando de uma produtividade aqui de mais de 300 sacos, que eu concordo com o Piccoli, e os 250, 240 sacos de hoje vai ser um passado, justamente porque nós vamos estar aproveitando melhor os recursos que nós temos. Pois é, e a cultura do milho para o solo é fantástico, né? Fantástico. Para infiltração de água, todo esse benefício que tem, né? Perfeita. Hoje a gente vai estar acompanhando uma lavoura, né? Maravilhosa, né? Um híbrido que atinge aí uma altura de uns quase 3 metros de altura, né? 2,5 metros, e a profundidade dessas raízes é semelhante, né? As raízes do milho permeiam, né? E nós sabemos a dificuldade de muitas áreas, né? Que o agricultor investe tremendamente em irrigação, tem esse recurso, mas aí às vezes tem que melhorar o manejo para evitar também a compactação de solo. Então a cultura do milho rotacionada com a soja, além de ser uma questão econômica fantástica, ajuda essa questão do solo aqui para a região, sem dúvida nenhuma. Pois é, e o meu sonho é ver no Brasil o etanol do milho brasileiro. Né, Vila? O etanol do milho brasileiro. Eu andando de carro com o etanol de milho brasileiro. Secretário Hernani Polo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, implantou um programa, se não me engano, para AgroMais, para agilizar o processo. Tudo isso que foi falado no programa, da burocracia que tem no Brasil. E o secretário Hernani Polo, jovem agricultor, resolveu implantar no Rio Grande do Sul também, para facilitar a vida dos produtores gaúchos. Secretário, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham. Vou seguir a orientação aqui, evitar a saudação a todos, e quero agradecer aqui, principalmente cumprimentar os agricultores, que são as principais autoridades que aqui estão nesse dia festivo, comemorativo da abertura da colheita do milho. E é exatamente isso. Eu ouvi atentamente o programa quando me deslocava até aqui com o Paulo Pires, nosso presidente da FECOAGRO, e a angústia dos produtores é a mesma angústia minha, porque eu sou produtor também. Eu estou como secretário, mas sou produtor. E a gente sempre busca, Marcelo, nas oportunidades que tem, fazer aquilo que a gente sente que é uma necessidade para que o agro, que tem essa campanha maravilhosa, o agro é tudo, e eu diria mais, para ajudar a complementar, o agro é gente que produz e gente que consome, o agro é gente. Nós estamos lá procurando exatamente, e aqui saudar a todos, fazer um empenho no sentido de nós simplificarmos, desburocratizarmos, facilitarmos mais a vida do homem do campo, porque o agricultor crescendo, produzindo mais, ele obviamente se viabiliza com mais facilidade, mas também os reflexos são para toda a sociedade, né? E nesse sentido eu quero só abordar rapidamente 2 ações, Marcelo, que você acompanha lá o nosso trabalho no dia a dia. Uma delas é um programa de conservação do solo e da água, que nós iniciamos, Valdir, o ano passado, trabalhando com a Emater, com a Embrapa, com universidades, exatamente buscando trabalhar a conscientização do produtor no sentido de fazer a rotação de culturas, o melhoramento do solo, uma melhor fertilidade, né? E aí entra o milho, que tem um sistema radicular fantástico para deixar mais matéria orgânica e deixar um solo mais poroso, com mais capacidade de infiltração de água. Por mais que nós possamos crescer na irrigação e precisamos avançar mais, uma grande parte das nossas lavouras serão plantadas sem irrigação. E tendo um solo com uma melhor condição, pelo menos quando tiver estiagens, que sistematicamente nós temos, a queda na produtividade ela será menor. A quebra é menor, onde tem um solo que armazena mais água no próprio solo. Então a gente vem trabalhando muito isso, e com relação à irrigação, também, que é um gargalo, um desafio, armazenar água e também a energia elétrica, nós avançamos já, precisamos mais. O ano passado um decreto simplificou as regras para armazenagem de água, simplificou. Por exemplo, armazenagens de água de 5 metros de altura e com volume de 500 mil metros cúbicos estão dispensados de autorização para a sua construção. Açudes até 5 milhões de metros cúbicos também estão dispensados de outorga, né? Assim como barragens de até 3 milhões de metros cúbicos. Então, é um processo de simplificação para que possamos armazenar água.
E no final do ano passado, agora recentemente, uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovou a dispensa da licitação da licença do equipamento de irrigação. Né? O que nós tínhamos antes? Licenciar a armazenagem de água e depois licenciar ou o pivô ou qualquer outro sistema de irrigação. Isso está dispensado, até porque não fazia sentido você ter que licenciar onde o pivô vai jogar água. Era uma burocracia excessiva e desnecessária. Então a gente vem avançando, é lento, mas estamos procurando exatamente, dentro dessa linha, Marcelo, do Agro Mais, é um processo de simplificação. Nós precisamos deixar as coisas mais ágeis, mais rápidas, e é o que nós estamos fazendo lá com todas as dificuldades. O governador Sartori logo mais estará aqui, né, as dificuldades que o governo enfrenta, mas muitas coisas para simplificar não dependem de dinheiro, depende de vontade, de decisão e obviamente de convencimento, porque nós temos essa questão da água, que ela é uma coisa que tem que ser cuidada, quer dizer, o controle hídrico é necessário para que no futuro nós não tenhamos problemas, né, muitas vezes por excessos do presente. Então, temos que ter cuidado, cautela, prudência, mas não inviabilizar ou quase que impedir o produtor de armazenar água, porque a água armazenada, principalmente a das chuvas, que nós temos uma intensidade pluviométrica grande, quando ela vai embora ela nunca mais volta. Quer dizer, você não tem aí para fazer a produção acontecer. Então acho que essa é a visão exatamente que nós estamos procurando lá fazer na Secretaria, com muito esforço, com muita dedicação e principalmente, Marcelo, essa linha de campanha que a Voz do Campo e você vem liderando, de defender o produtor. O agricultor precisa ser respeitado. Muitas vezes ele é criticado, falam mal do agricultor, criminalizam ou discriminam o produtor, gente que não conhece o que é produzir um pé de milho, um pé de soja, criar um porco, uma vaca, tirar leite, e falam mal. E ao mesmo tempo torcem que dê uma boa safra. É uma coisa até antagônica, né? Torcem que dê uma boa safra, mas falam mal do produtor. Quer dizer, o produtor faz todo esforço, todo empenho para poder produzir mais. Quer dizer, nós temos um clima hoje no Brasil que tem condições de produzir até 3 safras. Claro que isso traz uma dificuldade, porque são mais pragas, são mais doenças que aumentam pelo clima e que você tem que combater. Se você não combater, não produz. Tem países que ficam 6 meses debaixo da neve, quer dizer, quebra o ciclo da planta, das pragas, das doenças, e a necessidade da utilização de produtos químicos é menor. Então, a gente precisa esclarecer isso à sociedade, porque muitas vezes as pessoas que não conhecem a realidade são induzidas de forma mal intencionada por esses que emitem opinião, que falam, que criticam, né? Como se todos nós, para sobreviver, precisamos de alimentos. Enquanto nós estamos aqui, Marcelo, falando na Voz do Campo, centenas de pessoas no mundo estão morrendo de fome por não ter alimento. Quer dizer, e muitas vezes nós precisamos, né? Exatamente, botar um ponto nisso e mudar essa mentalidade que muitos têm, muitas ONGs, sei lá, financiadas por quem, que vem aqui denegrir a imagem da produção brasileira. O agricultor tem feito a sua parte, tem procurado preservar. É claro, temos problemas, temos exageros, temos, isso nós precisamos corrigir, que são exceções à regra, mas não podemos tratar as exceções como regra, porque senão nós estamos nos inviabilizando e fazendo com que a produção, né, brasileira, né, da agricultura e da pecuária, que precisa crescer cada vez mais, enfrente dificuldades e preconceitos, eu diria assim, né, de algumas pessoas que não conhecem a realidade do homem do campo. Pois é, secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, aqui na Voz do Campo, trazendo essa importante manifestação de 2 programas especiais que o secretário realiza à frente da Secretaria do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o Maurício Azevedo, diretor da Rádio Nativa de Uruguaiana, que está transmitindo a Voz do Campo para a região de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Deixa eu ouvir o bom dia da jovem Noeli, filha de produtores de Itaqui e também profissional do agro. Bom dia, Noeli. Ouvintes da Rádio A Voz do Campo, eu acho que só complementando o que o secretário disse, o agricultor é o maior interessado em proteger a água e o solo, toda a natureza que nos proporciona produzir mais alimentos, né? E tu brincou sobre a pizza, né? Eu vou apanhar em casa, né? Porque tu tinha que ter dito o arroz, né? Quando eu saio com o namorado para comer um arroz. Mas digamos assim, não só o alimento, né, Marcelo? A roupa que a gente veste, o papel que a gente escreve, tudo vem do agro, né? Não tem como a gente fugir disso.
E é um prazer enorme estar aqui, né? Eu acho que ontem o Valdinei foi muito feliz quando ele colocou os custos da irrigação, os custos do milho, com a difusão da informação, a gente consegue ter uma visão do quanto o milho nos traz rentabilidade, né? Porque ela até então era uma cultura secundária e hoje ela passou o papel principal. Tá bom. Aí a jovem profissional Noelle. Aqui ao meu lado está a Leone Severo, analista de mercado, conhecedor. Quanto que vai estar o preço do soja? Só deixa eu corrigir, Severo. Eu falei no N, é o Hélio Costa Beber que está aqui. Esses Costa Beber são tudo igual, né? A maioria, né? De chapéu ainda me confundiu. Um abraço, Hélio. A família Costa Beber de São Luís Gonzaga, produtores e amigos da Voz do Campo, parceiros da Voz do Campo. A Voz do Campo está indo para o final do seu espaço, mas ainda tem um tempinho. Leone Severo, preço da soja, dessa linda soja no Rio Grande do Sul, ainda não começou a colheita. No Mato Grosso estão colhendo, no Paraná estão começando a colher já. O que você tem a dizer aí aos produtores de soja do Brasil? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Voz do Campo. A soja tem uma perspectiva excelente, como tem todos os anos, né? A questão de escolher os melhores momentos que existem no decorrer do tempo. Existem os meses de maior elevação dos preços por razões óbvias, né? Então, eu que tenho um grande conhecimento da China, porque eu trabalhei 10 anos para o governo chinês, depois que eu fui para a China, eu nunca mais posso dizer que a soja vai cair, porque lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 600 milhões de pessoas ainda nunca comeram carne, no mundo tem 7 bilhões de pessoas, no norte da África tem 1 bilhão de pessoas que nunca comeu carne. Então nós temos tem 742 milhões de pessoas famintas no mundo. Então o alimento é a coisa mais necessária, é a energia mais consumida. A demanda é grande, né? A demanda é estupenda, tem crescido muito, está expandindo violentamente. Então nós temos uma perspectiva excelente. O preço da soja agora, penso que estamos no piso, no preço mais baixo. E se a gente tiver paciência, até março, nós vamos conseguir provavelmente alcançar R$10 a mais do que se consegue hoje. Então, será um preço excelente, né? Agora o produtor tem que aproveitar também quando o preço sobe, né? Quanto está valendo soja hoje? Aqui parece que é 64, né? 64 aqui na região do Rio Grande do Sul de São Luís Gonzaga. Na região. 75, o produtor sempre quer um pouco mais, mas eu acho que alcança facilmente 75 aqui sim. Tu acha que o soja se mantém e vai dar uma subida lá por maio? Antes de maio até março e depois junho, que é o mês mais importante do mercado. Normalmente, os maiores preços do mercado se concentram entre março e junho. É assim, nesse período se planta todas as lavouras do hemisfério norte. O hemisfério norte produz 2 bilhões de toneladas de grãos. O hemisfério sul, 600 milhões. Quando tem esse plantio no hemisfério norte, nesse período, há um grande risco de desabastecimento mundial. E para isso, a prevenção é colocar um preço capaz de equilibrar o consumo com o tamanho da oferta. Então, eu tenho uma tese que eu defendo, eu já escrevi 2 livros, um é Como Lucrar Negociando Soja. Eu tenho uma tese que eu defendo que os preços da soja são previsíveis. Então, se a gente tiver um pouco de paciência, né, não sofrer, não ir atrás das notícias que chegam no mercado, porque a maioria das notícias que chegam no mercado são notícias do vento. Essa é a notícia que corre mais e a mais falsa. Ok, Leone Severo, analista de mercado. Doutor Valdir, bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia. É uma alegria estar na Voz do Campo. Olha, rodeado aí de gente que produz, né? Fantástica. Eu estava escutando a Voz da Experiência aqui. E ele me disse que o ano passado aqui se colheu uma média de 160 sacas de milho por hectare. E porque... Média do ano passado. Né? E a chuva foi normal, a chuva foi boa. Mas faltou sol. E este ano existe água e existe sol. Então vejo que o produtor rural enfrenta... É preciso que o São Pedro ajude, né? Porque o clima é fundamental na atividade agrícola, né? A água é importantíssima, né? Mas olha,
como isso é complexo, né? Então este homem que tem que defender a produção e que tem toda essa complexidade para enfrentar, né? Além do mercado, é um negócio extraordinário, precisa muita determinação para fazer, esse homem está de parabéns. Tá bom, grande Valdir, nosso amigo e parceiro aqui na Voz do Campo. Bom, nós estamos indo para o final do nosso espaço, Francisco Villa. Só deixa eu dar bom dia, que é o prefeito da cidade de São Nicolau, que é anfitrião do evento da abertura do milho aqui no Rio Grande do Sul. Prefeito Ricardo, né? Klein? Isso, exato. É isso? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes desse programa, Voz do Campo. Quero agradecer por você trazer ao nosso município esse programa, esse evento. Agradecer ao Valdinei Donato. E agradecendo a ele, agradeço a todos os produtores do município e da região por produzirem nossa região, né, com essa tecnologia. Falando em tecnologia, queremos agradecer ao Ivo Batista, a Copa Trigo, em nome deles agradecer a todas as firmas que estão aqui representadas e trazendo a tecnologia aos nossos produtores para produzir em nosso município de São Luís e da região. Muito obrigado a todos por hoje estarem aqui em nosso município, onde nós temos um potencial muito grande ainda a ser explorado. Na irrigação, nós temos um solo fértil e temos bastante água. Somos rodeados de rios e temos condição então de produzir mais alimentos, o milho principalmente, que é tão preciso para alimentar o mundo, o Brasil, o mundo, né, que está necessitando de muito alimento. Ok, prefeito Ricardo de São Nicolau, cidade aqui da região de São Luís Gonzaga, nas Missões do Rio Grande do Sul. Hélio Costa Beber, como produtor rural, dá um bom dia aqui, legítimo produtor, homem do campo que produz alimento. Bom dia, Hélio. Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui junto contigo nesse teu programa, muito importante para nós. E eu queria dizer assim, se cada produtor aqui no nosso município da Redondeza colocasse um pivô, nós não teríamos armazenagem suficiente para armazenar o milho que nós iríamos produzir. Isso não é difícil de fazer, é fácil de fazer. Basta a burocracia não impedir, né? Eu sempre ouvi no teu programa, Marcelo, assim, que você falava que o agricultor sabe fazer da porteira para dentro. E sabe fazer muito bem. Desde criança eu aprendi com meu pai que uma lavoura bem cuidada, ela é produtiva. Tu tirando isso da lavoura e as pragas, a lavoura é produtiva. O que nós temos que fazer no nosso Brasil hoje? É tirar o isso e as pragas que tem no meio político, que impedem da gente produzir, que impedem da gente crescer. Nós precisamos, uma legislação nova, tirar essa dificuldade, esses insos que tem na administração pública que ferem a nossa dignidade de produtor e que nós precisamos ser um pouquinho mais valorizados naquilo que nós soubemos fazer. O Brasil cresce muito, mas cresce com uma legislação que favoreça ele crescer. Obrigado, Marcelo. Viu, Vila? O produtor rural falando na Voz do Campo. Desde que começou a Voz do Campo, não teve um programa que um produtor rural não falasse. Portanto, é a Voz do Campo legítima. Todo santo sábado, um produtor falou no programa A Voz do Campo. E assim, eu vou fechando o programa de hoje de uma forma muito especial. Quero mandar um abraço aqui para o Tunico, da Transvidal Transportes, aqui de São Luís Gonzaga, Tunico. A matriz é aqui, Erechim, viaja ao Brasil, leva grãos, só grãos, que joia, hein? Vai patrocinar a Voz do Campo? Então vamos continuar fazendo propaganda daí, tá bom? Um abraço, Transvidal. Ah, bom, amigos, muito obrigado, valeu, Martiniano Costa Beber, grande parceiro. Quero mandar um abraço para a família do Moncel, Luiz Osório. O Luiz Pedro, filho do Luiz Osório, se forma hoje em Porto Alegre, né? Estamos convidados para a formatura, né? E um abraço à família do Moncel, boa festa, sucesso para essa família especial aí. A Três Tentos Agroindustrial construiu a Casa Voz do Campo no Crop Show, um evento da Três Tentos em que a Voz do Campo vai estar participando agora no mês de fevereiro, tá bom?
Muito obrigado, amigos, amigas da Voz do Campo, das 53 emissoras de rádio pelo Brasil afora que estão na audiência. Um abraço especial ao meu grande amigo Fino, Lorivaldino Souza. Tá ao teu lado aí, Fábio. Essa é gente boa, né? Eu digo que ele é o segurança da Voz do Campo, né? Não tem uma música, alô segurança, acho que tem, né? É o Fino. Um abraço ao Fino aí, nosso grande amigo. Valeu! Nós voltamos no próximo final de semana com mais uma edição da Voz do Campo. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Aqui tem informação que gera valor. Leve a Voz do Campo para a sua região. Entre em contato com nossa equipe. 55 3251 0241.